Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você e te explicar de maneira bem clara a respeito da expectativa de tempo para o reconhecimento da sua cidadania italiana por o processo judicial. Nós temos aqui que primeiro identificar qual é o foro de julgamento do teu processo. Se você já tem o número do seu processo, pergunte ao seu advogado, caso você ainda não tenha essa informação, qual é o foro que o teu processo foi distribuído. Ali ele vai te falar se foi por Roma ou por algum tribunal regional. Agora, se o seu processo ainda não foi distribuído, de fato o seu processo será julgado por um tribunal regional. E por que é importante sabermos disso? Em junho de 2022, houve uma alteração legislativa no que compreende a distribuição, trâmite e julgamento de processo que envolve cidadania italiana. Até junho de 2022, todos os processos dos quais a matéria é cidadania italiana foram julgados, foram distribuídos, tiveram seu trâmite pelo Tribunal de Roma, Tribunal Ordinário de Roma. Aqueles que ainda não foram julgados, por lá foram distribuídos e haverão de ser julgados. Tá? Então veja, o Foro de Roma é um foro muito cheio, é um tribunal da qual é muito sobrecarregado e isso tem impacto, é claro, no seu processo. Se o seu processo foi distribuído pelo Foro de Roma, você tem uma expectativa de até 2 anos, tá, para o julgamento deste processo. Caso este processo tenha passado um pouco ainda dos 2 anos, vale a pena você perguntar ao seu advogado o que de fato aconteceu. Tá? Existem algumas questões dentro de um processo da qual envolve um pouco mais de cuidado, né? Lembrando que o processo nada mais é do que uma conversa entre os requerentes, patrocinados pelos advogados, com o Ministério Público, da qual formam uma pirâmide e o julgador é o magistrado. Então há uma conversa entre os 3 que formam essa pirâmide para um julgamento do teu processo, tá? Então entre essa conversa pode ter havido alguma sugestão ou manifestação do Ministério Público para que fosse juntado aos autos um novo documento, pode ter havido uma redesignação da data da audiência, tá? Então tudo isso é importante que você converse com o seu advogado para saber o motivo pelo qual o seu processo está durando um pouco mais de 2 anos. Agora, se ainda não atingiu 2 anos pelo Tribunal de Roma, você está ainda na expectativa, tá? Veja, se o seu processo ainda não foi distribuído ou se já distribuído pelos tribunais regionais, então aí nós estamos falando de um tempo muito mais enxuto, tá? Nós temos aqui como exemplo o Tribunal de Veneza, processos nossos, de nosso escritório, julgados em 4 meses, 6 meses, 9 meses, tá? Então é um processo da qual o seu trâmite é muito mais rápido em relação ao Tribunal Ordinário de Roma. Como que nós sabemos disso, tá? Antes da interposição do processo? Veja, como eu disse no começo, é uma expectativa. Não há como sabermos quanto tempo o seu processo durará, por quanto tempo o seu processo irá tramitar até a sentença. Tem a ver com o que então? Tem a ver com a sobrecarga de trabalho da vara judicial. Muitas vezes, um tribunal regional é muito mais rápido, porque é muito menos cheio, vamos entender assim, do que o Tribunal Ordinário de Roma. Tá? Lembrando que até junho de 2022, todos os processos de cidadania italiana eram julgados por Roma. Em virtude disso, até motivo pelo qual houve essa alteração legislativa para que não houvesse essa sobrecarga no Tribunal de Roma. Então os tribunais regionais passaram também a ser competentes para a distribuição, trâmite e julgamento dos processos que envolvem cidadania italiana. Com isso, traduz para você, requerente à cidadania italiana, a expectativa de tempo muito menor do que o Tribunal de Roma. Tá bom, pessoal? Importante você identificar onde foi julgado, onde foi distribuído o seu processo, tá? Em que fase seu processo está, pergunte ao seu advogado, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação ao processo ou como encontrar ali o foro da qual ele foi distribuído, deixa aqui nos comentários, mesmo que não seja nosso cliente, faço questão aí de poder ajudá-lo nesse sentido. Deixe nos comentários eventual dúvida sobre o processo, vou mais além, sobre procedimento também, do que esperar de um processo via judicial, tá? Tenho certeza absoluta que nós aqui passaremos a informação adequada e segura a você, tá bom? Muito obrigado, a presto.